tenho uma grande alegria de estar conosco nessa manhã, pastor Luiz Amaro, meu amigo. Vamos arrumar aqui, peraí. Pastor Luiz Amaro, muito tempo na China, um dos nossos missionários, hoje está nos Estados Unidos. Ontem estivemos aqui na capelania, o Master Capelania, 170 pessoas. Uau! Oh, dá uma salva de palmas aí. Luiz, essa é a igreja que tem mais capelão, essa é a IBC. 170 capelões aqui. Deus tem algo tremendo para fazer através da sua vida, em diversas áreas para a sociedade, vai ser bênção. E o pastor Luiz Amaro esteve conosco ontem, foi um dos palestrantes também nesse curso, vai estar um tempo aqui no Brasil, já chamei ele para estar conosco, vamos ver a agenda dele, se a gente vai ter outra oportunidade, porque ele tem uma agenda vasta. Também está aqui a Orleusa, né, sua esposa, faz tempo que eu não passa. Orleusa, muito bom ter você aqui. E vamos orar, ele estará trazendo a palavra do Senhor nesta manhã, certamente algo de Deus para a sua vida. Deus tem algo especial para a sua vida, então abra seus ouvidos, seus olhos para ver o que Deus vai fazer. Curva a sua fronte. Pai, em nome de Jesus, Obrigado. Louvamos a Ti, Senhor, pela alegria de termos o pastor Luiz junto conosco essa manhã. Pai, que a Tua palavra seja, Senhor, ó Deus, como espada no nosso coração, Amém. trazendo novo, trazendo algo sobrenatural. Ó Deus, abre nossos ouvidos, nossos olhos para vermos o que o Senhor tem para nós nessa manhã, entendemos o Seu propósito, Pai, e nos abençoe, Pai, assim louvamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você sentar, cumprimente o irmão que está do seu lado aí, diga que ele é bem-vindo e tome o seu assento. Bem-vindo. Deus te abençoe, Hamilton. Bom ver o que Deus está fazendo aqui, cara. Eu vou acabar 11. Eu vou dar uma julgada. Eu vou ficar aqui até domingo que vem de novo. Se precisar, mas o Anselmo falou um pouco comigo. Eu vou jogar tudo hoje, não dá. Fique à vontade. Bom dia, irmãos. É uma alegria poder estar aqui. Ontem a capelania foi muito boa. Desde quando encontramos esse pessoal da universidade, eu olhava, falei com o pastor Hamilton, olha, eu acho que vai dar certo lá em Santo André esse curso, porque ele é moderno e ele é dinâmico e ele cabe dentro da maneira de viver do paulistano, que é estar sempre ocupado e não dá para fazer um curso. Então, fico feliz. Parabéns, pastor, pela escolha de fazer esse seminário aqui. E eu, Leuso, somos muito gratos pelo tempo como missionário dessa igreja, ter vocês como parceiros, são muito bons. Mas uma coisa que para mim é muito relevante é a amizade do pastor Hamilton e da Márcia, porque o Hamilton foi à China, então desde lá a gente cultiva essa amizade e eu fico feliz ao ver o que Deus está fazendo aqui. Deus é um Deus de grandes coisas. Então vocês continuem fazendo aquilo que William Carey disse. Planejem grandes coisas para Deus e esperem de Deus grandes coisas. Quando nós embarcamos no sonho divino, irmãos, Deus faz sempre grandes coisas. E nós não podemos, hoje pela manhã, eu quero compartilhar com você, se você puder abrir a sua Bíblia, o texto é um pouco longo, mas eu não vou ler. E você abre a sua Bíblia lá em Atos 12, que é aquela história do Pedro, quando Herodes o envia à prisão. Que você fique aberto ali no texto, e eu vou, por uma questão de tempo, compartilhar aquilo que eu penso que Deus quer para nós nessa manhã. O pastor Hamilton já orou, e que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Eu penso que nesse texto mostra uma coisa muito importante para a igreja dos nossos dias, que é uma parceria com Deus. Nós falamos muito em parceria. Parceria uma boa parceria é quando você encontra alguém, ou uma empresa encontra outra, que aquela tem o que você não tem, que faz aquilo que você não faz. E no caso de uma parceria com Deus, é que nós vamos depender daquilo que eu não consigo fazer, daquilo que eu não tenho, e que eu preciso da parceria com Deus. Parceria é arrumar um par. Então, ter Deus como seu par. Aquele que anda com você, que está ao seu lado. Aliás, a palavra Espírito Santo
Paráclito significa isso. Aquele que está ao seu lado, que está com você e está caminhando com você. Isso é importante, porque hoje, mais do que nunca, nos nossos tempos, eu e você precisamos de uma ajuda. E quando a gente fala em parceria, está cheio de gurus falando de autoajuda. O meu ponto nesta manhã, eu não preciso de autoajuda, eu preciso de ajuda do alto. Isso é fundamental na nossa jornada cristã hoje. E pelo que Deus está fazendo aqui em Santo André, na nossa igreja, você precisa levar em conta isso. E a história do texto que nós lemos é que o rei Herodes, ele prendeu alguns que pertenciam à igreja, entre eles Tiago. E ele matou Tiago, o irmão do João. E ele também prendeu Pedro, que era um grande líder, com a intenção de matá-lo, porque Herodes, ele era um meio judeu, ele era o governador que fazia parceria com os romanos, e os judeus o odiavam. E quando ele começou a tomar essa atitude de prender os cristãos, agradou os judeus. Então ele colocou Pedro na prisão com a intenção de matá-lo. E ali Pedro, então, ele colocou 2 guardas, uma boa assistência em termos de proteção para prender Pedro e planejar julgá-lo e matá-lo. Porque aquilo agradava os judeus, politicamente ele ganharia pontos com os judeus. E Pedro estava na prisão. Pedro estava dormindo tranquilamente, que é uma coisa milagrosa. Esse é um dos valores de ter o Paráclito conosco. Porque Pedro sabia, matou Tiago, eu serei o próximo. Mas Pedro estava ali dormindo, e muito bem vigiado, e de repente ele é cutucado por alguém, um anjo acorda, ele levanta e diz, depressa meu, vamos embora. Ele está meio dormindo, sonolento, e ele sai, e aí levanta, olha, ele está tudo escuro porque não havia janelas, e aí ele sai andando, passa uma porta, passa outra, e vai parar na casa onde os irmãos estavam orando. E a menina Rode chega ali, ouve, Pedro, sai correndo dizer para os irmãos, olha, o Pedro está aí. E os irmãos falam, não, mas nós começamos a orar agora. É que Deus é tão rápido em responder, irmãos, que Deus foge o nosso tempo. E aí, a menina nem abriu a porta. E aí diz, mas é o Pedro. Não, deve ser o anjo, essa menina deve estar maluca, ela está sonhando, está tarde da noite, deve estar aí sonolenta. Mas não, é Pedro. E aí Pedro, então, eles abrem a porta, descobrem que é o Pedro, e eles ficaram perplexos. E Deus respondeu a oração. Essa história é uma história que, para mim, para você, nós precisamos ver aqui. Quem fez isso? Foi o Espírito Santo de Deus. E a igreja não pode abrir mão desta parceria, porque a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. E a igreja ficou no lugar de Jesus. Quando Jesus disse, eu vou para enviar o Espírito Santo. E ele vai dirigir, e ele deve ser o guia. O programa que nós seguimos deve ter a confirmação, a direção do Espírito Santo. E a igreja vai perder quando ela não tiver esta parceria, ou quando ela não se submeter à direção do Espírito Santo. E isso está muito ligado ao potencial de cada um de nós. Eu quero que você veja a história de um sujeito, que ele foi o cara que ficou mais tempo preso nos Estados Unidos. Ele ficou 68 anos preso nos Estados Unidos. Aos 15 anos ele cometeu um assalto, ele estava com um grupo, e aquele grupo então assaltou, e um deles matou alguém. Então no pacote ele foi julgado, prisão perpétua. Mas havia provas de que ele não tinha participado diretamente. E ele foi dado a ele a liberdade de depois de 10 anos, para ele ficar livre condicionalmente. Mas ele disse, não, eu quero livre total. E o tempo foi passando e vinha, olha, você pode ser livre condicionalmente. E ele dizia, não. E esse sujeito, lá dentro da prisão, ele se revelou um grande lutador de boxe. Tinha até um agente que disse, olha, eu quero levar você para fora e você vai brilhar lá fora. Mas ele disse não. E ele ficou preso 68 anos, o Lingo. E ele todos esses anos passaram e agora ele saiu em 2021 assim. O que a gente aprende com essa história? É sobre potencial. Esse cara tinha um grande potencial, mas ele estava preso. E a prisão bloqueou o seu potencial. Ele não pôde brilhar no mundo do boxe do lado de fora.
E ele então saiu naquela situação, agora já muito idoso, que ele poderia talvez contar a história ou escrever um livro. Foi uma escolha que ele fez. E isso está ligado a nós. Eu e você somos livres, não é? Paul Sartre disse que nós somos escravos da nossa liberdade. Eu e você fazemos as decisões. E essas decisões vão afetar a nossa vida, a história da nossa vida, principalmente o nosso potencial. Lincoln, ele perdeu todo o potencial dele. 68 anos que ele poderia ter vivido fora, livre, mas ele falou, não, eu vou escolher ficar aqui, eu quero desse jeito. Ele colocou as condições que não eram preenchidas e ele terminou perdendo seu potencial. E a pergunta que você e eu temos que fazer, o que Deus está fazendo hoje na história e como eu posso participar disso? Será que eu vou me envolver, eu vou navegar, né, eu vou surfar na onda de Deus ou eu vou ficar apenas como um assistente? E muitos de nós temos feito escolhas que nós estamos aprisionados. Eu e você estamos aprisionados. A história de Pedro nos mostra que é perigoso as escolhas que eu faço, mas o maior perigo é eu abrir mão do poder do Espírito Santo. Porque na história de Pedro, a primeira coisa que nós vemos, quem nos liberta é o Espírito Santo. Pedro estava preso, Pedro estava muito bem algemado, com 2 guardas, haviam 2 porteiras de ferro, mas o Espírito Santo entrou na história de Pedro. As pessoas estavam orando e Pedro se libertou. O fundador do Exército da Salvação, o nome dele é William Booth. Presta atenção no que ele disse. O maior perigo do século XX, o maior perigo do século XX, ele falou isto em 1829. Será a religião sem o Espírito Santo. Cristianismo sem Cristo. Perdão sem arrependimento. Salvação sem regeneração. Política sem Deus. Salvação sem regeneração, política sem Deus, céu sem inferno. Este será o grande perigo. Me chama a atenção aqui, porque parece que essa é uma reportagem de hoje. Um cristianismo sem Cristo. Uma política sem Deus. Perdão sem arrependimento. Mas acima de tudo, o ponto maior aqui, é um cristianismo sem o Espírito Santo, uma religião sem o... E as igrejas, muitas igrejas estão aprisionadas, presas, dentro das 4 paredes, ensimesmadas, sem desenvolver o seu potencial. Nesta manhã, irmãos, nós somos desafiados a olhar o poder do Espírito Santo, ter a intervenção dele para desenvolver o nosso potencial. Como igreja, nós vivemos num mundo que está precisando de uma voz, a voz do Evangelho. A resposta de Deus para a humanidade não é educação, mais economia, mais formações, mais gurus, mais coaches, mas é a presença do Espírito Santo na igreja para que ela se mobilize e faça o seu papel como uma agência missionária, que ela vai pregar, porque o Evangelho é o poder de Deus que muda a história, que transforma as vidas e pessoas. A gente olhando aqui para a história do Pedro, ele dormia tranquilamente, mesmo na prisão, diz o versículo 6, como pode um negócio desse? Na prisão, Pedro sabe que tinha paz no coração de Pedro? O Espírito Santo, tranquilo. Ele tinha essa convicção que o pastor Hamilton tem, eu também vou para o céu. Pedro tinha a convicção de que a presença de Deus, a eternidade, era uma realidade para ele. E o fato de morrer, para ele, é como diz Paulo, morrer é lucro. Tudo bem. Qual é o problema? Então o Espírito Santo é capaz de transformar a atmosfera opressiva que ele estava vivendo ali na prisão. Que as atmosferas, o ambiente, muitas vezes, são muito difíceis. Nós vivemos em momentos onde parece que nós estamos, não é, cheio de tubarão à nossa volta. O ambiente onde nós estamos na empresa, em casa. Outro dia eu fui jantar com Orleusa e uma terceira pessoa veio conosco. Mas a reação dela, a conversa dela, contaminou o ambiente. E nós não conseguimos ir para frente no jantar. Tivemos que desistir.
E eu falei para o Leusa, mas por quê? Ele disse, nesse ambiente, como que a gente vai conseguir jantar? Não dava. O ambiente é importante. Olha, o ovo, por exemplo. A galinha tem que ficar chocando um ovo para criar um ambiente para que aquele ovo possa gerar um novo pintinho, né? Uma nova galinha. Se ela sair de lá, ela não cria o ambiente. É muito importante o ambiente. E aqui, Pedro está dizendo que naquele ambiente opressivo, Lucas está narrando que havia um ambiente gostoso. O Espírito Santo. Aliás, essa é a visão de como o Espírito Santo, antes de criar o mundo, ele fazia como uma galinha, ele abraçava o que existia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu preciso de estar debaixo das asas do Espírito Santo, ser acalorado, receber o calor, a influência, para que eu possa gerar, como uma galinha gera um ovo. Então é importante isso. Mas quando isso acontece? Quando o Espírito Santo está presente. Então o Espírito Santo transformou esse ambiente que era opressivo, de morte, fúnebre, num lugar onde Pedro podia dormir. Olha só, Pedro podia dormir tranquilamente. 2 guardas, talvez eu morra, não tem problema, mas ele teve sono. Não precisou de nenhum remédio, de nenhuma pílula, de nenhum psiquiatra, de nenhum médico, para transformar o ambiente da prisão. Meu irmão, você precisa do Espírito Santo na tua casa, na tua empresa, na igreja, para que esse ambiente fúnebre, destruidor, negativo, muitas vezes que impera, seja transformado no seu relacionamento, esposo, esposa, filho. Nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, para que o ambiente seja mudado. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. E na sua jornada, você não pode. Pedro estava na prisão. Imagina, ele estava algemado. E hoje eu fico pensando aqui, quantas algemas que tem prendido eu e você. Quando eu e você estamos algemados, Pedro era um grande pregador. Ele demonstrou isso. Lucas já havia escrito. Ele só num dia pregou, mais de 3.000 pessoas se converteram. Pedro tinha um grande potencial. Não só como um pregador, como marido, como pescador, como um cidadão. Mas ele estava na prisão. Ele não poderia desenvolver o seu potencial porque ele estava algemado. Algemas bloqueiam o nosso potencial. Quando nós olhamos para o nosso tempo, homens, que bom eu ver esses homens aqui, sabe, que legal, olha o potencial deles, desses músicos, que coisa maravilhosa esse louvor. Parabéns, homens de honra. É o potencial do homem. Glória a Deus. Mas os homens não podem estar algemados. Quais são as algemas dos nossos dias? Eu identifico uma: ciberviciados. A internet tem destruído pessoas, homens. Há pouco tempo eu e a Leusa conversando com uma pessoa, o marido está viciado em pornografia. Aquele casamento não pode prosperar. Onde começou? Internet, provavelmente. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que se gasta de 8 a 12 horas a pessoa conectada na internet. Não é por causa de trabalho. É um trabalho inútil, um trabalho ocioso. Fica na internet por ficar. Isso tem sido perigoso. Porque, antigamente, o Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antigamente a gente ia para a roda dos carneiros, mas tinha que sair lá. Hoje, toda a informação do ímpio vem na nossa casa, vem na nossa mão. Eu abro às vezes o meu celular, falei para a Leusa, já parece... Nós somos já adultos aqui, a realidade é essa. Pessoas fazendo sexo, eu nem pedi nada, aparece, pum. E eu fico pensando, irmãos, nossos adolescentes, nossas crianças que têm, nós temos que abrir o olho, porque aí se torna uma algema para nosso filho, para nossos filhos, nossos adolescentes, para a minha vida. Quando eu vejo, eu estou algemado, preso, e o potencial divino, eu não consigo ser aquela pessoa que Deus quisesse que eu seja. Porque o plano de Deus é, quando Ele me chamou à existência, é me transformar no ser humano, ser um homem,
O que nós estamos ouvindo hoje? Não existe homem. Não tem homem. Hoje pergunta para um homem o que é ser homem, não sabe definir. Nós estamos vivendo num caos, irmãos. Perguntaram para uma candidata à Suprema Corte dos Estados Unidos, uma mulher, o que é ser mulher? E ela com PhD em direito, blá, 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 ela não conseguiu definir o que é mulher. E isso tem criado uma crise, tem sido algemas, porque eu e você na igreja também não sabemos. Aliás, fica aqui uma sugestão para os homens lerem um livro do Larry Krager, O Silêncio de Adão. Porque Adão deixou de ser o homem que Deus criou ele, para ser o líder. Quando Eva estava ali sendo tentada por Satanás, o livro diz isso, Adão ficou em silêncio, ficou olhando, não fez nada. É um bom livro para os homens lerem, porque a nossa masculinidade está em jogo. A Bíblia foi muito clara, Deus criou macho, Deus criou fêmea, e o que nós estamos ouvindo aí, irmãos? Isso tem sido prisão para muitos adolescentes. Andando aqui no shopping, um dia desse, eu olhei, a gente olha para aqueles adolescentes, qual a educação, qual a formação? E aí eu pergunto na igreja. Então Deus nos fez homens e mulheres. E Deus nos deu papéis ao homem, de ser um provedor, de ser aquele que provê, aquele que lidera, aquele que protege, aquele que toma iniciativa. Porque eu fico esperando a minha esposa me lembrar que eu tenho que orar, que hoje é domingo, que eu tenho que ir na igreja, que eu tenho que organizar e preparar o dízimo para dar na igreja a minha oferta. Porque eu como homem, eu estou ali nessa preguiça. Isso é uma prisão para muitos homens. E ele não desenvolve o potencial. E a mulher às vezes se cansa. Ou também, por outro lado, a mulher diz, eu que mando aqui, tem que fazer o que eu falo. Não me agrada, eu crio aquele clima, sabe? Você foi muito grosso hoje. E aí eu não me importo em afetar o clima da minha casa. A Bíblia diz que a mulher sábia, o que ela faz? É o potencial da mulher. Irmãos, quantas algemas, pornografia, desejo incorrigível. Eu tinha um professor que ele dizia que pelo menos 3 barras destrói a vida espiritual de uma pessoa. Ele falou que a barra do trono, o poder, e muitos de nós queremos o poder para ter o poder. A outra barra é a barra de ouro, o dinheiro. Muitos de nós, irmãos, achamos que o dinheiro vai resolver o nosso problema. O irmãozinho aqui queria jogar na loteria porque ele ia ganhar dinheiro. Se você vê a história das pessoas que ganharam na loteria e hoje estão numa miséria moral, espiritual, emocional, familiar. Paulo diz, cuidado com aqueles que estão fazendo dinheiro prioridade, que eles vão naufragar na fé. Então, esta é uma barra perigosa, que vai se tornar uma cadeia. Temos a história de um milionário americano, ele chegou no topo, mas ele diz, ele era casado, tinha tudo bem, era pobre, mas o meu sonho é chegar no topo e ganhar muito dinheiro. Se tornou o homem mais acumulou dinheiro. Mas ele disse, sabe, meu grande prejuízo, eu cheguei no topo sozinho. Nessa jornada de subir no topo, eu perdi minha esposa, meus filhos, minha família, meus melhores amigos. Eu cheguei no topo, mas sozinho. Cuidado com a barra de ouro. A outra barra que ele diz, barra da saia. Ela também é perigosa. Porque pode se tornar uma prisão. Cuidado com os envolvimentos. Menina, mulher, homem. Porque nós podemos perder o nosso potencial. E nós vamos ficar aprisionados. O desafio que nós vemos nessa história é a gente seguir a direção do Espírito Santo. Não o nosso coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Mas eu olhei para ela, deu um clima. Prisão. Lembre-se, você é casado. Lembre-se, você é um homem cristão, você é um homem de Deus.
Se você é solteiro, você é um homem de Deus, você vive para agradar a Deus. Não siga os cliques. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Nós vivemos uma cultura que Paulo fala em 2 Timóteo 3:1, e só para fazer um alerta aqui, para você prestar atenção no tipo de pessoas com as quais nós vamos nos relacionar nesse tempo, e nós precisamos estar atentos, sensíveis ao Espírito Santo. Paulo diz assim, falando para o jovem Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, narcisistas, está cheio. Homens e mulheres, não é só homens aqui que está se referindo ao homem macho. Mesmos, avarentos, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, não têm acordo com ele. Caluniadores, incontinentes, não têm domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, não têm lealdade, obstinados, põe uma coisa na cabeça e ninguém tira, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Infelizmente temos esse grupo de pessoas na igreja. Tendo aparência de piedade, eu sou abençoado, ando com a Bíblia, mas só é aparência, mas negando a eficácia dela. Destes, olha o que diz Paulo, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, 2 Timóteo 3:1-6. Esta é a cultura dos nossos dias, esse é o tipo de pessoas com as quais eu vou ter que lidar e evangelizar. Nós amamos as pessoas, mas as atitudes e essas posturas, irmãos, nós temos que deixar para lá. Pedro está na prisão, vem o anjo e fala: Pedro, levanta, existe um caminho, existe o caminho da liberdade, existe uma alternativa para você. E o anjo diz para ele: acorda, Pedro. E ele: levanta, Pedro. Mas não estou vendo luz, está escuro. Ele vê uma luz, segue aquela luz. Às vezes é assim que nos sentimos como Pedro, né, irmãos? O anjo, Deus falando conosco, mas a gente parece que está escuro. Eu não sei o que fazer, está meio escuro. Irmãos, não precisamos entender. É pela fé. Quando Deus falar com você, segue, faz. Deus falou, é tempo de mudar, é tempo de comprar um novo templo. Irmãos, siga o que Deus está fazendo. Deus proverá. Deus é poderoso. Deus não precisa, Ele é dono do ouro e da prata. Deus não se mobiliza por conta de quanto dinheiro eu tenho, quanto recurso. Deus se mobiliza quando Ele encontra um coração que crê no que Ele falou, está disposto a obedecê-lo. Pedro, levanta. Pedro sai levantando. Mas espera aí, e os guardas? Olha a nossa preocupação. Mas e os guardas? E as correntes? Sabe o que o Espírito Santo fez? As correntes caíram. Pedro ficou livre. Pôde se levantar. O lugar nosso, irmãos, é estarmos de pé, não encolhidos, não, assim, presos, encolhidos, amedrontados. Nosso lugar é de pé. Levanta, levanta. E anda, caminha. Vamos para frente, irmãos. Deus tem grandes coisas na história através da igreja. Essa igreja vai fazer história no Brasil, pelo que Deus está fazendo aqui hoje. Não é dinheiro que vai ser o veículo, o combustível, vai ser a sua fé. Vai você falar, Deus falou e eu embarquei nessa. Mas ela é muito grande, isso é loucura. O pastor Hamilton é um pastor novo. Amém, Deus precisa de sangue novo. É tempo de Deus levantar jovens. É tempo de você acreditar no que Deus fala, porque é Deus que está no comando. Irmãos, levanta, Pedro. Mas, olha, tem uma porta de ferro. Pedro, levanta, anda. Chegou na primeira porta. Sabe o que aconteceu com a porta de ferro? Abriu. Abriu. Irmãos, não importa quanto precisa, pastor Anselmo. Quando Deus mandou, só faça. Aí vem ferro de qualidade. Mas que coisa. Não é 150 mil, Deus falou, não, é 50 mil. E quem sabe lá.
E Deus está nos dando a oportunidade, irmãos, de participarmos do que Ele está fazendo aqui. Põe a sua contribuição. Abra o seu coração. Senhor, eu vou. Mas espera aí. Mas depois que a gente comprar esses ferros. Pedro, tem uma segunda porta. Pedro falou para o anjo, olha, tem outra porta. O anjo falou, Pedro, calma lá. Os caras estão dormindo, você já viu a luz, mas eu não estou vendo, tem uma segunda porta. Irmãos, nós não precisamos lembrar para Deus a nossa necessidade sempre. O anjo sabe, sabe o que nós temos que fazer? Continuar caminhando. Continuar caminhando, indo em direção à vontade de Deus. Chegou a segunda porta, abriu também. Quando vê Pedro de repente, sabe que Pedro que eu preciso fazer, que o texto diz? Nós precisamos cair em si. Pedro caiu em si, porque toda essa história parecia um sonho. Pedro, não é possível. Sabe quando você está sonolento? Eu tenho um irmão que é sonâmbulo, eu lembro dele acordando, e aí quando ele acorda ele toma um susto. Aí ele caiu em si, leva de volta para a cama, e depois no dia seguinte, você lembra que ele não lembrava de nada. Muitos cristãos estão vivendo assim uma ficção, uma fantasia. Parece que não é verdade. E nós acreditamos mais nas nossas fantasias. Nós precisamos cair em si, irmãos. Irmãos, é real o que Deus está fazendo aqui. Nós vamos sair daqui em breve para um novo lugar. E Deus vai fazer grandes coisas ali. Não é fantasia, é real. É verdade. Não fique de fora. Você ainda está assim meio como que... estou pagando para ver. Pedro caiu em si, como o filho pródigo caiu em si. Meu chamado para você hoje, irmãos, cai em si, irmãos. Deixe o Espírito Santo, ouça o que o Espírito Santo está falando para você. Ele é o nosso guia, ele é o nosso coach. Alguém falou para mim, pastor, segue esse cara, ele tem 3 milhões. Eu falei, eu sigo um cara que tem 3 bilhões de seguidores hoje. Eu não preciso seguir ninguém, eu sigo Jesus. Aquele que mudou a história, Ele é meu coach. Ele é o meu Senhor. Irmãos, a resposta à oração fervorosa, a igreja não pode parar de orar. Oração mostra, irmãos, que nós estamos dizendo, a nossa fonte de recurso é o nosso Deus. Aquela igreja sabia, Herodes é poderoso. O Herodes é poderoso. O partido político é poderoso, esse presidente tem poder, mas ele não tem poder. Deus maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem vai mudar a história do Brasil não vai ser partido, não vai ser presidente, vai ser o Evangelho de Jesus, como tem mudado aqui a minha vida, a sua vida. O Evangelho é a resposta de Deus para a humanidade. Então, irmãos, quando eu olho para isso, a igreja estava orando fervorosamente, Senhor, liberta o Pedro, Senhor, faz isso. Nós precisamos começar a pegar os banquinhos. Quando o pastor Hamilton falou trazer o banquinho, traz o bancão. Porque você pode até dar uma dormidinha e ficar mais tempo orando. Eu me lembro de um casal que o casal estava preso na China. Hoje falar essa palavra já vai aparecer lá. E provavelmente aquele casal seria morto. A filha dela mobilizou a igreja para orar. E então chegou o dia que eles estavam matando, porque eram cristãos considerados inimigos daquele governo. Atirou em um, pum, no outro, pum. Chegou a vez daquele homem, ele estava ali de joelho, que você é o último pedido, eu quero estar de joelho louvando o meu Deus, orando. O marido, a esposa ainda estava lá. Na hora que apontaram para ele, a igreja estava orando. Houve um alarme de incêndio na prisão, irmãos. E aí eles largaram tudo e levaram. E veio uma ordem, libera todos os crentes. E eles foram livres. Sabe por quê, irmãos? Resposta de oração. Deus poupou a vida daqueles irmãos. Glória a Deus, aplaude o Senhor.
Porque para Deus não há impossíveis. Quando, irmãos, eu abro o meu coração, quando eu me disponho a crer, Deus faz milagres. Eu estava em Taiwan e meu computador quebrou. E eu não tinha como consertar. Aí eu lembrei de um amigo nos Estados Unidos que ele consertava computador. Eu fui pedir orientação, ele falou, pastor, fica tranquilo. Você me dá a sua senha, vai lá no computador, abre e eu entro e eu conserto daqui mesmo. Senta lá, agora me dá a sua senha. Aí ele entrou na senha, tinha vírus, tinha tanta coisa. E eu fiquei sentado assim, só assistindo, ele mexendo no computador. Daqui a pouco ele falou, pronto. Vai em frente, o computador está liberado e você pode fazer o que você quer. Eu aprendi com essa história, irmãos, que com Deus é assim. Nós estamos com um problema, mas nós não queremos liberar nossa senha para o Senhor. Nós queremos resolver sozinho e ficar batendo. Sabe como é que é? Eu acho que nós temos uma senha. O que está escrito aqui? Essa é uma das senhas do nosso coração, que impede que Deus entre. Talvez você tenha ela no coração. O que significa org? Orgulho. Você está agora falando a sua senha para nós. Orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste o orgulho. Imagina Pedro, não, 2 guardas, porta de ferro. Pedro ficou humilde ali e disse, ok, anjo, vamos lá. O orgulho, irmãos, impede Deus de operar, do Espírito Santo operar no nosso coração. Nós temos que reconhecer, irmãos, temos que buscar a humildade, ser quebrantado. A nossa autoridade espiritual está na nossa humildade. Então, se você tem essa senha, passe ela para Deus. E esse aqui? Incredulidade. Está falando a senha. Eu não acredito. É muito bonito. Isso é uma fantasia. Não pode ser verdade. É verdade. Eu tenho que crer. Jesus falou, quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Sabe o que ele quis dizer? Será que ainda vão acreditar na minha palavra? É um insulto quando eu não acredito no que Deus está falando. E hoje tem uns malucos aí querendo atualizar a palavra de Deus. Não precisa. O Espírito Santo de Deus é poderoso, criativo o suficiente para colocar a sua palavra de forma relevante, como está fazendo nessa manhã. Eu sou o Senhor. E a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra, quebranta o nosso coração. Eu tenho que começar a voltar a crer que a palavra de Deus, ela é por si só poderosa, inerrante, inspirada, boa para nos treinar para toda boa obra. Amém? Irmãos, vamos voltar a crer. E aquele outro? Que palavra é essa que impede essa senha que eu não dou para Deus? Procrastinação. Amanhã eu vou fazer isso. Depois, mais para frente, quando eu tiver 40 anos, quando eu for para outra igreja, quando eu ganhar mais eu vou contribuir. Irmãos, para de procrastinar. É você deixar suas obrigações que têm que ser feitas agora para depois. Eu sou um desses caras. Graças a Deus que a minha mulher é aquela que fica na ponta. E eu, como bom marido, ela entendeu também que é eu que mando em casa. Eu tenho uma missão e ela aceitou a minha missão. Ela é minha ajudadora nessa missão. Ela se submete à missão que Deus nos deu. Ela é essa apoiadora. Orgulho, incredulidade e procrastinação. Qual é a sua senha? Nesta manhã, abre o seu coração, dê a sua senha para Deus. E depois você vai ficar de boa vendo o Espírito operar na sua vida. Você que é pai, você precisa abrir a sua senha para Deus. Você que é marido, você que é esposo, você que é filho, você que é um cidadão, você que é um líder da igreja, o potencial de Deus para você, o melhor está por vir. Quando você abrir, começar nessa parceria com Deus, você vai ver que vale a pena. Baixe a sua cabeça nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Enquanto essa música toca, eu quero ver e eu gostaria
de que você prestasse atenção, que as cadeias vão cair, não que você vai quebrar. O Espírito Santo de Deus é quem quebra essas cadeias, que soltou Pedro, que liberou Pedro, as algemas. Pedro apenas teve que caminhar. Tenha essa disposição no seu coração. Ah, mas tem porta de ferro, não se preocupe. Irmãos, as cadeias, as algemas vão cair nesta manhã. Da pornografia, da mentira, do roubo, do orgulho, da incredulidade. Fique de cabeças baixas por um momento enquanto essa música toca. Você e Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu vou chamar. Cadeias quebrar. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Se você está aqui hoje, você precisa de uma libertação, ou você percebeu que o seu potencial está limitado, mas você quer se levantar e fazer uma nova jornada em parceria com o Espírito Santo, venha para a frente enquanto a música toca. Nós queremos orar por você. Chamar os pastores, os líderes para orar conosco. Venha, caminhe. Hoje eu ouço cadeias quebrando. Há poder no Há poder. nome de Jesus. Há Venha, poder venha. nele. Há poder no nome de Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Será que você entendeu o que o pastor trouxe nesta manhã? As situações de correntes e prisões que às vezes nós vivemos. E nesse momento nós vamos orar por situações que você tem vivido, onde o Espírito Santo vai quebrar, Amém, Jesus. mudar e transformar Amém. situações nesta manhã. Eu vou Amém, trazer Jesus. também nesse momento pessoas que precisam da libertação, da cura nesse momento. Nós estamos Amém, Jesus. encerrando, vamos encerrar com esse louvor, com essa oração. Venha para frente, venha aqui mais no meio aqui. Ajuda-nos aqui, pastora Ângela, ajuda aqui, mais para o meio aqui. Amém, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Creia, irmão. Creia. Você vai Se ficar você livre. tem alguma situação de Você vai enfermidade ficar também, há um mover do Senhor nesta manhã de quebrar-se Aleluia. correntes, quebrar situações. Creia no Senhor, creia no Espírito Santo de Deus que move, que abre portas, e o Senhor Aleluia. certamente vai estar trabalhando nesta manhã em nome de Jesus. Vamos entrar na adoração, na oração nesse momento, igreja de Deus. Levante suas mãos, vamos agora abençoar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, não entendemos e nem sabemos, ó Deus, situações que nos prendem desses meus irmãos que estão aqui neste momento na frente, Pai. Mas sabemos que o Senhor pode fazer e transformar mudanças na nossa vida. Mudanças, Senhor, aonde temos sido escravizados, acorrentados. Pai, no nome de Jesus, essas correntes estão sendo quebradas nesta manhã, Pai. Situações de enfermidade, situações de luta, relacionamentos, situações judiciais, trabalho, falta do cliente, ó Deus, situações espirituais,
Ó Deus, em nome de Jesus agora, como vimos na tua palavra, manda o teu anjo agora, Senhor, trazer e quebrar as correntes que impedem, que nos trazem, ó Deus, nos trazem prisões. E Senhor Jesus, vem agora abrir as portas do céu, abrir as portas que estão impedindo, Pai, em nome de Jesus. Abra agora, Senhor, e traga as novas situações, no novo do Senhor, ó Deus, recebemos pela fé, no nome de Jesus, porque o Senhor há de transformar situações, no nome de Jesus. Diga, meu irmão, eu creio nos milagres do Senhor, eu creio nas portas abertas do Senhor, eu creio que as correntes estão sendo quebradas nesta manhã. Diga, eu creio que a saúde está sendo abençoada nesta manhã. Eu creio que meus relacionamentos estão sendo abençoados nesta manhã. Eu creio no agir do Senhor. Eu creio no Deus que transforma o impossível em possível. Eu creio na transformação que o Jesus Cristo faz na vida daquele que não tem salvação. Eu creio no céu, eu creio na porta aberta. Eu creio que o Senhor está transformando o Espírito Santo de Deus. Haja uma unção do Senhor agora sobrenatural tocando. Quem crê, levanta a mão para o céu e diga, eu creio no toque do Senhor, eu creio na bênção do Senhor, eu creio na unção do Senhor, eu creio na salvação do Senhor, eu creio nos milagres do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Ouve. Ouço cadeias quebrar. Ouve. Ouço cadeias quebrar. Senhor está aqui. Ouço cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Oh, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Levanta sua mão assim, ó. Estamos encerrando, levanta sua mão assim. Pai, em nome de Jesus, recebemos do Senhor a tua palavra, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor realizou, pelas cadeias que o Senhor quebrou, pelas correntes que foram quebradas nesta manhã. Pai, nos dê uma vitória sobrenatural, que teu povo veja, perceba, olha, sinta o teu poder, Senhor, nesta manhã, realizando os milagres que o Senhor já deu na nossa mão nesta manhã. Ó Deus, louvamos a Ti, Pai, agora, ó Deus, que a bondade, o amor do Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, Pai, nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano, até que o Senhor Jesus Cristo venha e nos leve, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor.